Muito bem, meus irmãos, estamos aí com a programação. Se você está com a gente, só baixar um pouquinho o retorno. Se você está com a gente, já compartilha essa live que vai ter aí sorteios no decorrer dessa programação, ok? Então a irmã Denise já colocou aqui, mas a irmã Denise não vai participar, ela colocou a mãozinha aqui. Irmã Elcimar Assunção, a irmã Paula também, que está com a gente, a irmã Sueli, de Sapezal. Compartilhe aí, minha irmã, que essa programação vai ser bênção para a sua vida. Nós vamos aí para os tópicos da nossa programação, a parte introdutória com o pastor Paulo e a irmã Denise. Nós vamos falar a respeito de família. Esse é o programa Valorizando a Família. Compartilhe esse link e abençoe mais pessoas. Isso. Vai entrar. É isso aí, amigo ouvinte da Web Rádio Atalaia. Nós estamos aqui com o programa Valorizando a Família, iniciando por bondade de Deus e pelo apoio do nosso pastor presidente José Antônio da Silva Sobrinho. O Departamento de Apoio Família, irmãos, ele nasce com o objetivo de ajudar famílias através da palavra de Deus. É por isso que nós vamos aqui trazer conceitos sobre a família, alguns ensinos voltados a essa temática e conversar também sempre sobre o eu, você conhecer a si mesmo, saber viver o verdadeiro amor de Deus e estar pronto para restaurar a sua família. Observe, irmãos, que a tarefa da família é trazer a manutenção espiritual, emocional e financeira. E esse selo desse compromisso foi feito com Deus na instituição da aliança entre o casal, justamente o texto que nós lemos em Gênesis 2, versículo 23 e 24, que diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observe que aqui neste contexto bíblico tem muitas coisas interessantes que vamos decorrer através do nosso programa, sobre intimidade, sobre o relacionamento, sobre o diálogo, mas o principal, irmãos, que nós temos que aqui entender nessa instituição de família, que o homem e a mulher, ele não foi feito para competir entre si. Cada um tem funções diferentes, personalidades diferentes, traços de caráter diferentes que vamos aprender aqui, mas o importante é entender que esta união feita por Deus entre o homem e a mulher, o macho e a fêmea, é uma coisa especial para ser vivida para a eternidade. Esse selo de compromisso e responsabilidade inclui várias responsabilidades, funções, deveres e essa lealdade até a morte. E justamente a gente vai falar sobre algumas questões que norteiam a família, questões bíblicas que ajudam, que norteiam, que orientam, que capacitam as famílias para viver as aflições desses dias presentes, as dificuldades com criação de filhos, relacionamento, intimidade e a parte financeira também, que dificulta muitas famílias. Então, irmãos, alguma coisa interessante que eu já quero chamar a atenção, baseado em Gênesis para você, é que a mulher, ela foi tirada do mesmo contexto de Adão, ou seja, ela não foi feita de barro como Adão, mas ela foi tirada do osso do seu osso, ou seja, com todas as suas instituições, com toda a sua formação, o homem e a mulher, eles são iguais, porém, em algumas fases, algumas funções diferentes. Então, o homem e a mulher não foi feito para competir entre si, mas sim para se relacionar-se e fazer toda a vontade de Deus. Não é mesmo, irmã Denise? Quando falamos de homem e mulher, que é um assunto até mesmo polêmico, né, de certa forma, dependendo do ponto de vista, é interessante olharmos que ambos são semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, porque quando Deus cria os dois, Deus cria macho e fêmea. Deus fez Adão, ele deixou Adão já pronto ali, e Deus não mexeu depois no corpo de Adão, depois que ele fez Eva. Então, veja só, há algumas peculiaridades que são masculinas, Adão já tinha, estava tudo pronto. E aí Deus vai e Deus olha e diz: olha só, não é bom que o homem esteja só. Mas quando a Bíblia diz isso, quando
Moisés escreve toda essa história, traz de certa forma resumida, né? Porque a história era passada de geração para geração. A voz ia passando para os pais para os filhos para os seus filhos. E então, quando Moisés traz isso para o papel, traz isso para a escrita, ele traz de forma resumida, é claro, porque senão não haveria pergaminho suficiente para registrar, né? Então, quem lê assim rapidamente dá a impressão de que Deus talvez teve uma falha na criação e resolveu fazer um ser depois para completar. E não, Deus ele não falha, Deus ele não teve um projeto, um rascunho depois o projeto final, não. Deus ele já criou macho e fêmea. Lá no projeto de Deus já tinha os dois. Então quando Deus traz o homem, pode ver que ele fez do barro. Então hoje, né, dentro da ciência, todas as propriedades que tem na terra tem no corpo do homem e da mulher. Então os minerais, as vitaminas, os aminoácidos. E aí Deus vai e faz uma coisa ainda melhor. Ele tira do corpo do homem para fazer a mulher. Então ele quer dizer, a mulher não tem nada no corpo dela que não tinha no corpo do homem. Tudo que tem no corpo da mulher tinha também no corpo do homem. Ah, mas e os hormônios e tal? Todos esses hormônios, todas as terminações nervosas, a diferença está no quê? Está no Criador. Está naquele que constrói, na construção. Então é interessante a gente olhar com esse olhar, porque a Bíblia reafirma isso depois, que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. Então quando a gente olha com esse olhar que Deus é completo, né, lá no Novo Testamento, Paulo fala que o nosso Deus, em Efésios, né, na oração pelos Efésios, pelo qual, fala de Jesus, pelo qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, Efésios Deus, 3:14 a seguir. Então, assim, Jesus era Deus 100%, ele é uma família completa em si. Então, quando a gente olha para isso, a gente não vê diferença, a gente não vê preconceito, não tem competição nenhuma. Isso aí já é a base de... Maravilha, irmã Denise. E a gente vê essa base de formação de família justamente é onde começa o núcleo desta família. Esse núcleo familiar, portanto, ele vem só dessa união do homem e da mulher. Os filhos são consequências dessa união, portanto, são heranças, bênçãos, que daí justamente são a complemento desta família. Mas a família já está formada entre o homem e a mulher. Existe um termo dizendo aqui que a família só é composta quando tem filhos. Isso é um erro, ok? Porque a família só é composta do macho e fêmea. A Bíblia vai dizer, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, e ambos serão uma só carne. Aí na junção carnal, no ato, justamente vai selar o casamento. Irmãos, e a grande observação que a gente faz aqui, já nessa introdução, que Deus formou o homem e a mulher com a capacidade de amar-se e doar-se. Eu gosto de observar muito o termo costela. Por que esse termo costela, irmã Denise? Porque ele vem da palavra hebraica que chama câmara, que indica a capacidade do homem e a mulher justamente cumprir os seus papéis. Então, irmãos, ao longo do projeto aqui Família, Valorizando a Família, e o projeto Departamento do DAF, nós vamos conversar sobre esses papéis, sobre as mudanças desses papéis, os erros que podem ser cometidos e principalmente a influência de Satanás hoje através de muitas coisas que têm trazido prejuízo justamente em colocar cada pessoa no seu lugar, colocar a sua mente em ordem, deixar as dores do passado, a mal convivência com pai, com mãe, as situações que a gente carrega às vezes no início de um relacionamento. E esse também projeto, Departamento do Amor da Família, vai servir para você, noivo, você que está namorando e você já recém-casado ou que está pensando a constituir-se uma família, entrar num casamento, para você saber os princípios bíblicos que vai nortear tudo isso. Sobre a costela, aproveitar um gancho, se me permite, a gente sempre tem ouvido e falado nas palestras, ouvido muito sobre a costela,
de proteção, né? E tem um olhar um pouco além ainda na costela, porque a costela, ela está no nosso corpo para proteger nossos órgãos internos. Tanto é que tem pessoas que às vezes fazem cirurgias para tirar algumas costelas, para afinar mais a cintura e tudo mais, e depois essa pessoa às vezes sofre um acidente e aí tem um problema exatamente ali. Fica desprotegida, né, irmã Denise? Porque fica desprotegida. Então, a costela, ao mesmo tempo que ela tem carne, ela tem osso. E então ela serve para proteger os órgãos internos. Então a mulher vem assim, de um contexto abrangendo o acolhimento. Qual que é o papel principal? Claro que todos os outros papéis, né? Mas o principal, onde a mulher não pode fugir desse papel, é isso aqui, ó, o acolhimento. Acolher a mulher não pode sair desse lugar. Então, entendendo isso, a mulher começa a entrar num processo de cura e ficar no seu lugar que Deus colocou de uma forma mais sábia. Porque às vezes a gente tem muitos conflitos e desnecessários, que às vezes falta só uma compreensão da palavra de Deus. Por que Deus não pegou outros ossos? Existem muitos ossos fortes no homem, né? Justamente, nós costumamos dizer, amigo ouvinte, irmão em Cristo, que Deus, ele fez a mulher da costela. Perceba que não foi dos pés para ser pisada, não foi da cabeça para dominar o homem, mas sim da costela. Justamente o termo adjuntor, aquela que está ao lado, porque a mulher ela tem o papel de estar ao lado, justamente estando aí recebendo esse apoio, esse aconchego, trazendo a harmonia para o seu lar, colocando a sua casa em ordem. Justamente é o primeiro papel que nós vamos estudar daqui um pouco, sobre a mulher ser mantenedora e o homem ser o provedor. Justamente, irmãos, aqui no programa Valorizando a Família, você vai aprender estas questões bíblicas e também fundamentos para a sua vida. Eu sei que muitos casais estão passando por problemas, em processo de divórcios, em situações que não há solução aos seus olhos, mas ao olho da palavra de Deus, a concepção da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo através da sua vida que vai receber essa palavra, eu sei que sua casa vai receber mudança e vai ser bênção de Deus. Então fique conosco, esse é o programa Valorizando a Família. É isso aí, meus irmãos, agora são 15 horas e 23 minutos, 15 horas e 23, programa Valorizando a Família. Nós estamos ao vivo na Web Rádio Atalaia Tangará, já tem bastante gente, Miriam Ferreira Araújo, já temos aí Poliana Nascimento da Paz, nós temos aí Maria Viana, tá pedindo oração, a gente vai orar pela sua família. Jair Silva também com a gente, Web Rádio Atalaia Tangará, ao vivo pelo Facebook.
É isso aí, programa Valorizando a Família. Estamos de volta. O primeiro bloco, o bloco introdutório. Primeiro bloco, bloco introdutório. Eu sou o vosso amigo, irmão em Cristo, Robson Inácio de Jesus. E você que chegou agora, programa Valorizando a Família. É uma programação que está inaugurando hoje, na apresentação e comentários do pastor Paulo Pascoal e a sua esposa, irmã Denise Pascoal. Pode ser que... Pastor Paulo, pode ser que alguma irmã pergunte aí qualquer coisa, uma hora aí eu pego e chamo aqui. Aí, tem um irmão que sempre pergunta as perguntas difíceis aqui. Daí, às vezes, eu não posso falar o nome deles, entendeu? Ela tá online. Vamos lá, 15h26, nós vamos para mais um bloco, a realidade das famílias no contexto atual. E esse bloco é dividido em várias partes. A família quanto à sua composição, quanto aos seus desafios, e aí nós vamos entrar no próximo bloco daqui a pouquinho. Então, agora eu quero convidar o casal aqui que está apresentando essa maravilhosa programação. Rapaz, tem bastante gente, hein? Cléverson Fernando, irmão João de Moura, maravilha, Elias Borges, Elcimar Assunção, também já falei o nome. A realidade das famílias no contexto atual. É com vocês aí, pastor Paulo e irmã Denise. Vamos lá, meu amigo ouvinte, este é o programa Valorizando a Família e venha conosco aprender um pouco da palavra de Deus. Falando sobre a realidade deste contexto atual, a gente tem que entender que Deus fez Adão e Eva justamente não de forma separadamente. Sendo isso, cada um deles tem as suas qualidades. O homem e a mulher, eles não foram criados para competirem entre si. Então entenda, meus irmãos, que cada função estabelecida de Deus para a família, para a função do homem e da mulher, não foram feitos para competição, mas sim para um ajuste, para uma harmonia, para um conhecimento do próprio Deus. Observe que Deus, ao instituir a família, ele vai fazer macho e fêmea, homem e mulher. Depois vem seus filhos e depois os seus familiares, que foi o pai e a mãe que ele deixou, o pai e a mãe da sua esposa, são o contexto de sua família. Mas ele tem que entender que o bom relacionamento, o bom diálogo, o ajuste financeiro e o ajuste da intimidade sexual tem que ser no contexto do seio da família, do núcleo da família. Muitas pessoas perdem, irmãos, o papel, os deveres e as funções da família, justamente porque inverte as posições ou cometem erros, guardando exemplos, funções ou até mesmo aprendizados errados de família, de conhecimento do núcleo da sua família e justamente de dores que carregam. Então o programa Valorizando a Família justamente é para trazer para você as verdades bíblicas acerca da família, o que a sua família precisa. Por isso que eu gostaria que você compartilhasse, pedisse pergunta, trocasse uma ideia conosco. No final nós vamos aí sortear um brinde para você, amigo ouvinte que está na live, que está online conosco. Então fique aí, compartilhe esse link, semeie a palavra de Deus para alguém que precisa nessa tarde e vai ser bênção de Deus. Quanto aos desafios, como o homem e a mulher têm funções diferentes e gêneros diferentes, a irmã Denise ela vai entrar justamente nos explicando um pouco sobre essas diferenças físicas, biológicas, mas também temperamentos e traços de caráter. Vamos lá, irmã Denise. Então, é muito assunto, né, para o início. Hoje a gente vai fazer essa introdução e no decorrer dos próximos dias a gente vai aí esmiuçando o assunto, né, vamos dizer assim. Então, primeiramente aqui falando de gênero, que temos 2 gêneros com funções diferentes, né? Nós já falamos na introdução que a matéria foi a mesma, o Criador foi o mesmo, os mesmos minerais, os mesmos aminoácidos, as mesmas vitaminas, tem nos 2 corpos. A diferença é a função de cada coisa. Tanto é que hormônios, né? Hormônios masculinos e femininos tem no corpo dos 2. A mulher tem hormônios femininos e hormônios masculinos. O homem tem hormônios femininos e masculinos. A diferença é que o hormônio feminino no corpo do homem ele terá uma função diferente e será também em menor dosagem. Então, a gente precisa entender esse contexto, assim, olhar de uma forma holística, porque assim a gente consegue aceitar melhor quem a gente é. Porque a gente durante muito tempo viu a neurociência pregando assim,
que homem é assim e mulher é assado. E dentro de... Agora, em 2018, inclusive, foi feita uma descoberta e que caiu por terra um monte de coisas que a neurociência trazia. Porque a forma como o cérebro funciona não tem diferença. Inclusive está isso provado já, não tem diferença o cérebro masculino do cérebro feminino. O que vai diferenciar são os temperamentos de ambos, os traços de caráter de ambos, e é claro que o corpo, né, biologicamente são diferentes. Então esse negócio da gente dizer, mulher chora bastante mesmo, homem é durão mesmo, mulher é assim, e não é muito bem assim. Porque vai influenciar também o meio ambiente que fomos criados, né? Tem primeiramente temperamentos, a gente vai falar sobre isso, calma. Depois, o temperamento é a base genética, é aquilo que a gente herda dos nossos pais. A gente tem 50% de papai e 50% de mamãe. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Se a gente aceita, a gente é feliz. A gente vai para a vida com saúde. Se a gente não aceita algo desse sentido, a gente tem problemas. Até na saúde física. Porque 50% de você não aceita. Meu pai era ruim e tal, então eu não tive pai, ele me abandonou. Aí a pessoa guarda aquela coisa. Não é mágoa. Tem gente que às vezes a gente aconselha, no aconselhamento pastoral, a pessoa fala assim, primeira coisa que a pessoa diz, não, pastor, já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe. Não é isso. Não tem a ver com isso. Para começar, pai e mãe a gente não perdoa. Pai e mãe não se perdoa. Pai e mãe a gente aceita. Depois vamos falar também sobre isso lá na frente. Então, quando a pessoa tem esse probleminha lá, e nem é culpa da pessoa, é porque ele realmente teve uma vida difícil, né? Principalmente na cultura que nós vivemos hoje, no século 21, você não vai encontrar uma família aí perfeita que tenha tudo. Quando você encontra uma família perfeita, no sentido, na teoria, tem dores lá que tá rodeando e tá sendo encoberta por aquela máscara assim de perfeição, né? Então, é natural isso acontecer. O que a gente precisa aceitar aquela genética que a gente recebeu e pegar isso e falar, o que eu posso fazer de melhor com isso? Viver a vida que Deus me deu. Então, e para começar, isso vai influenciar também lá na nossa vida espiritual. Quando a gente não aceita 50% de nós, digamos que seja o nosso pai. Eu rejeito meu pai. Eu tenho aqui só minha mãe é maravilhosa, minha mãe foi guerreira, me criou e tal. Ou então fui criada junto com meu pai, mas o jeito dele eu não gosto, meu pai é tal. 50% de mim eu não rejeito, então 50% pro lado direito principalmente, né? Fisicamente, o nosso lado direito, a gente tem terminações nervosas mais ligadas ao nosso pai. E do lado esquerdo, ligadas à nossa mãe. Então, assim, talvez você vai... Isso não é regra, tá? Tem muitos outros fatores que vão influenciar na nossa saúde, mas isso é um dos fatores. Você vai ter um problema aí no rim direito. E talvez o problema principal está lá nessa raiz, com seu pai. Ou então eu tenho problema no nervo ciático esquerdo. Um problema lá atrás com a minha mãe. Mas eu nunca briguei com a minha mãe. Não é isso. Não é brigar com a mãe. Às vezes não aceita a mãe que tem... talvez a mãe lá naquele processo que eu falei no início, né? Que o lugar da mãe é esse, ó. A mãe teve que ser guerreira, teve que deixar esse lugar aqui de acolhimento para ir para outro lugar. Teve que inverter os seus papéis, né? Teve que inverter o seu papel para ir para onde? Para a guerra, que é a destra. O lado direito é o lado que você pega na espada para ir guerrear. É o lado do homem, o homem fazer isso. O lado esquerdo é o lado de acolher. Quando acontece algum ataque, você tem que proteger uma criança e lutar ao mesmo tempo. Primeira coisa que você vai fazer é proteger a criança aqui do lado esquerdo e enfrentar o inimigo com o lado direito, com a mão destra. Então é assim que funciona na nossa vida, também nesse sentido na família. Então quando a mãe se vê obrigada a deixar esse papel aqui de acolhimento e ir para a guerra, que não deveria ser o papel dela, e a gente, infelizmente, somos forçados hoje, essa geração, a viver isso. E de uma forma até inconsciente, né? A mulher começa a querer ser mais assim, guerreira, mais tudo. E hoje a gente vê muito esse elogio, né? Fulana, mas fulano é forte, fulano... Tá, mas até que ponto que a mulher precisa ser forte? Quando a mulher ela é forte demais, não cabe um homem forte do lado dela. Porque um homem forte, ele não quer estar ao lado de uma mulher forte, porque ela não precisa dele. Quem que precisa de um homem forte? Uma mulher que admite.
que admite ser cuidada. Então, começando por aí, por aceitar. E aí a gente... O horário, como que tá aqui? Pode ir. Ainda tá na minha vibe aqui. Irmã Denise, precisa olhar sempre o horário. Então, falando, eu já falei aqui de fisicamente diferente, né? Falei sobre racional e emotivamente, que não é exatamente assim, mulher é emotiva, homem é racional, não tem essa divisão. Nossos cérebros, eles funcionam mais ou menos igual. A diferença vai depender da cultura. Na verdade, do meio. Deixa eu complementar aqui, irmã Denise. Na verdade, o mundo racista diz que o homem não pode chorar. Que o homem, ele não pode demonstrar muito afeição, emocionalidade em alguns assuntos. Isso tem adoecido os homens. E por isso criam-se uma ideia de você sempre ter aquela postura de se fechar-se, né? Sofrer calado. E já a mulher a tendência a ser mais emotiva. Mas isso é um grande erro, porque Deus, ele fez a gente justamente com essas faculdades já mentais, emocionais, tudo, por exemplo, a instituição do medo após o pecado, para que o homem e a mulher sentissem isso. Então a gente não pode fugir dessa ideia da projeção que a família de Deus tem. É uma família que tem uma coisa ímpar de Deus, para relacionamento e também para proclamar a palavra de Deus de uma forma sadia. Aí que mora o perigo, né, irmã Denise? Justamente o que a senhora está falando. A irmã Denise está falando a nós que muitas pessoas estão com dependências emocionais de muitas pessoas. Vão para um casamento dependendo emocionalmente da sua mãe, dependendo emocionalmente ainda do seu pai, e não conseguem se entregar ou viver o papel da família que foi formada por ela. E também tem pessoas que vivem justamente essa frase aqui que a gente escreveu: quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma. Por quê? Porque a pessoa quer ser o melhor de si, mas está preso em duas vidas, não consegue viver o que Deus projetou para ele e para sua companheira. Isso é muito sério. Como nós estamos falando aqui de papai e mamãe, né? Herança genética. Quando Deus criou o homem e mulher, veja bem, ele criou o casal, e a partir do casal vieram novos casais, certo? Papai e mamãe, aí papai e mamãe têm filhos, e esses filhos se casam e vão gerando novas famílias. Então as pessoas, às vezes, por causa até mesmo da cultura nossa, né? Ficam presos à família de origem, mesmo estando já na sua nova família. Claro, papai e mamãe sempre vão ser papai e mamãe. Vai morar onde? Aqui dentro. Então, quem tem papai e mamãe dentro, não precisa de papai e mamãe perto. Olha só, é uma frase. Quem que precisa de papai e mamãe tão perto? E não conseguiu colocar dentro ainda. Aqueles que não têm dependência emocional. A dependência emocional. Agora, eu tô falando de adultos, tá, gente? Falando de adultos. Crianças precisam de papai e mamãe. Nós já estamos falando das pessoas que foram pro casamento. Eu entendi, eu até falei bebê, sabe por quê? Eu disse bebê porque essa pessoa que não consegue se distanciar do pai e da mãe fisicamente, ele é um eterno bebê. Ela age como bebê ainda. Porque não conseguiu desmamar. E Maravilha. isso acontece aí, inconsciente, entendeu? A pessoa tenta ser adulto, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele fala que ama. Ele fala que mas ele não aceitou. Então, para ele maquiar para si mesmo, porque isso não é uma coisa... mas eu não tô sendo mentiroso. Você pode até... Porque esse é um assunto polêmico e assim, que dói. Falar isso dói. Não é uma coisa que eu sei da sua dor. Porque é uma coisa que muita gente... eu já vivi isso. A gente... Poxa, tá me chamando de criança? E quando a gente fala com a dor, irmãos, é justamente que a gente tem que entender que toda a palavra de Deus vai nos confrontar para revelar a nossa dor, passará. Isso. É papel da própria palavra e a ação de Cristo Jesus na nossa vida. Eu estou estudando hoje sobre um contexto de João capítulo 11, irmã Denise, e quando você citou isso, me veio aqui o pensamento, e eu vou até abrir para vocês verem como é interessante. Em João 11 mostra uma família que era amada por Jesus Cristo, não é isso, evangelíssimo Robson? E Lázaro, Marta e Maria. É uma família atípica. Uma família atípica. O interessante que o texto vai dizer que Jesus amava esta família. Amava Marta, sua irmã e Lázaro. Justamente essa ação de amor de Deus
é que chamou a atenção de pedir para Jesus ali sanar a dor delas. Qual que era a dor? Seu irmão estava doente, quase morrendo. Irmão que também era pai, que pelo que dá a entender a história... Era o líder da família. Era o líder da família, porque alguns historiadores que o pai dele tinha morrido, ou Sim, não sei, mas a fonte delas era ele. Pelo regime patriarcal, ele que dominava a família. Justamente isso. E a gente vai observar que quando vem um mensageiro a Jesus, vai falar: aquele que o Senhor ama está doente. Daí Jesus vai falar: não, essa dor aí momentânea não é para a glória de Deus, não é para a morte. Mas Lázaro vai morrer, porque o mensageiro demora um dia para sair de Betânia para chegar onde Jesus está, é 32 quilômetros, segundo historiadores. E essa função demorou um dia. Quando ele chegou, conversou com Jesus, Lázaro já havia morrido e ia ser sepultado. Ele voltou só mais um dia, e Jesus ficou 2 dias naquele local ainda. Depois foi lá para fazer a obra extraordinária na vida de Lázaro. Mas o que é interessante, que quando Jesus chega a Maria tem uma reação. Quando chega a Marta tem uma reação. Nos mostra uma mulher com um temperamento, com um jeito de adorar. Uma adorava servindo. A outra adorava se prostrando aos pés de Jesus, se entregando de uma forma emotiva. Uma apresentou fé e lógica, e a outra apresentou só emoções. Mas a mesma falou assim, as duas falaram a mesma frase: se o Senhor não tivesse se atrasado, nosso irmão não teria morrido. Perceba, irmãos, que Jesus... Marta era mais racional. É mais racional. E a outra... 2 irmãs, a mesma... É a mesma família, o mesmo contexto familiar. E o interessante é que Lázaro, segundo a cultura, ele poderia ter deixado as suas 2 irmãs. Mas ele valorizou o amor da sua família. E ficou ali como líder da sua família. Ok? Porque, segundo os contextos, ele ainda é noivo. Está para se casar, com os textos históricos fora da Bíblia. E 2 irmãs solteiras. Tá? 2 irmãs solteiras. Então a gente tem que entender isso, que Deus sempre tem compromisso com a família. O problema é que na hora da dor, Deus vai confrontar a gente mostrando onde está a nossa dor. Ele não age na hora que a gente quer. Ele age na hora dele, no tempo perfeito. E a gente traz à tona, muitas vezes, onde está doendo, e normalmente as pessoas às vezes, não, eu não aceito isso. Momentaneamente a gente sempre não aceita. A primeira reação é rejeitar porque dói. Primeira reação. Então assim, você que está hoje no programa, se ouvir algo assim que vai doer, pare e preste atenção nisso. Por quê? A tendência do ser humano é fugir da dor. Quando você foge da dor, ela fica ali, não sara. Então, vem de novo. Tudo aquilo que doeu em você, incomodou, doeu. Quando a gente fala doer, não é aquela dor de matar, é incomodar. Incomodou é dor. Então você enfrenta essa dor, porque é a maneira de você se livrar dela, de Jesus usar a palavra para curar. Perfeito. Então, justamente, irmãos, a gente tem que entender que quando Deus faz a família, inicia-se tudo nela, homem e mulher, e vai terminar tudo no homem e na mulher. A gente trata muitas pessoas, viu, evangelista Mon Robson, e nosso aqui sonoplasta, como que eu posso falar assim? É sonoplasta mesmo, né? Técnico da rádio aqui, abençoado por Deus, né? É bênção do Senhor. E ele está aqui conosco e a gente está compartilhando a ideia. A gente trata muitas pessoas, quando o filho sai da casa da mãe, evangelista Mon Robson, a mãe fala assim: agora eu perdi o amor da minha vida. Tava papéis errados. Papéis errados. A síndrome, né, do ninho vazio. Isso é muito E a recorrente. dependência emocional. Daí você vai ter que voltar a amar seu esposo. Parece que seu esposo é um estranho dentro da sua casa. Então tudo isso a gente vai tratar à luz da palavra de Deus. Isso. Porque tem que entender, os elementos vitais da formação do indivíduo acontecem na família. Nós somos frutos de uma união heterossexual entre 2 pessoas, homem e mulher. E essa aí tem funções básicas. Olha as funções básicas aqui da família: amamentação, proteção, afeto, educação, socialização,
formação da partilha de pai e mãe. Por isso que a irmã Denise está explicando aqui, o pai não vai poder estar na função da mãe e a mãe não vai poder estar na função do pai. Só se acontecer uma tragédia, algo, né, que dá permissão de Deus. Mas essas funções têm que estar bem resolvidas dentro do casal, dentro da família, porque isso também vai atrapalhar a formação dos filhos. Por isso que muitos vão para casamentos e estão trazendo coisas do passado, né, irmã Denise? Por quê? Porque foram mal resolvidos na formação. E essa importância, por quê? Porque através da formação dos filhos nós empregamos algumas coisas. Olha aqui, a procriação está em Gênesis 1:27, Salmo 139, 14 e 17 vai dizer também isso. A criação de Deus, Efésios 6, 1-3, fala sobre a educação, Provérbios 26:6, a socialização, Gênesis 5, 2 e 3, e como a vida do cônjuge e a construção dessa personalidade do filho vai mudar ele ou não. Então, até o processo da formação da família mexe no caráter do filho, na autoestima do filho, na forma que ele vê, a autoimagem que o pai apresenta a ele. Ele quer competir com o pai, ou quer ser igual ao pai, ou quer competir com a mãe, ou quer ser igual à mãe. Os limites que vocês dão para os seus filhos também vai mudar e vai preparar ele para um futuro melhor ou muito pior. Para ser um adulto saudável ou não. Ou não. E o conjunto de valores que você coloca dentro da sua família através da palavra de Deus ou não. E também a ética moral que você ensina para os seus filhos. Justamente é aí que o indivíduo, com a formação da família, precisa dar atenção. Então, eu gostaria até de citar sobre isso. A gente vai... Hoje está inaugurando o programa, né? A gente vai começar. Primeiramente, a gente quer trabalhar assim, trabalhar com os adultos, trazer para você essa dor, o que é que está fora do lugar, o que precisa ser colocado no lugar. Quando a gente falar aqui de filhos, falar de infância, de criança, olhe para você como filho. Depois a gente vai vir com os seus filhos, falar... Porque às vezes a gente quer criar tão bem nossos filhos e a gente não consegue ainda cuidar de nós tão bem. Somos a gente adultos, não se aceita ainda, né, Madeira? Talvez somos adultos ainda mal resolvidos, vamos usar essa expressão assim, né? E aí, não tem como a gente ser um Superman, uma Mulher Maravilha aí que a mídia exige. Às vezes você vai ouvir uma palestra aí sobre mães e filhos, e aí a pessoa sai da palestra arrebentada. Poxa, eu sou uma mãe ridícula, e começa a se culpar, e ao invés da palestra trazer um benefício, um efeito produtivo, um efeito positivo, você fica mal, fica até em depressão, e aí isso não resolve. Então, eu quero, sempre quando a gente falar assim de infância, tenta voltar na sua infância, o que estava errado, o que eu preciso mudar agora, e a gente vai daí passar alguns exercícios, alguma coisa, para a gente colocar essas coisas no lugar. Porque adultos bem resolvidos vão criar crianças saudáveis. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos aqui para o intervalo da nossa programação para já voltar respondendo algumas perguntas. Você está no programa Valorizando a Família, fica conosco aí. Muito bem, meus irmãos, agora são exatamente 15 horas e 55 minutos, o programa está uma bênção. Nós temos aí várias pessoas com a gente. Evangelista Jailson Barbosa, da sede de Cuiabá, está com a gente. Terezinha Diniz, nós temos também Fátima Araújo. Terezinha Diniz é de Rondônia, Vilhena, Rondônia, na escuta. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. A irmã Paula também está comentando bastante coisa aqui, ó. Também tem Miriam Sorati, irmão João de Moura, Madalena Souza Macedo, Clevson Fernando. A mãe Paula diz: por isso que as mulheres aguentam mais que os homens, somos feitas de osso. É isso aí, meus irmãos, estamos aí, programação ao vivo, programa Valorizando a Família, pela primeira vez aqui na nossa web rádio. Nós temos aqui uma pergunta que vai ao ar, né, para os nossos debatentes aí, a respeito do filho, pastor. Vem nessa questão assim. Eu vou tentar parafrasear aqui para ficar mais interessante. E as perguntas que nos chegam é o seguinte: a criança, quando ela cresce, ela nasce nesse ambiente familiar, tem a figura do pai e da mãe, e aí ela tem um limite que chega um momento que essa criança ela tem que já não é mais criança, né? Já é adulto, e ele deixa de olhar para o pai e para sua mãe como aquela mamãe, como o papai herói, e vai partir para a sua própria vida.
e cuidar de si mesmo é uma transição. E há problemas, porque ou às vezes esse adolescente, esse jovem não foi criado para isso, ou ele depende tanto do pai que não tem como se manter, ou o pai o segura, acha que vai ter ele para sempre. E eu jogo essa pergunta aí para nossa discussão aqui com o pastor Paulo, irmão dele. E é importante entender que a mãe e o pai, neste papel de apresentar a criança para o mundo, ela vai sempre usar até as suas formações, a sua autoimagem projetada nos pais. O que os pais estão mostrando, o que os pais estão fazendo, a forma dos pais se relacionarem com Deus, com a igreja, com o próximo, com tudo que está em sua volta. A autoestima também dos pais influencia tudo isso, os limites que os pais impõem entre si ou também para o filho. Isso vai tudo moldar para que ele possa amadurecer mais rápido ou também continuar como um bebê e estar levando isso com um relacionamento de uma forma que não vai trazer benefícios, vai trazer sim males. E a construção dos valores, justamente que essa construção de valores para o cristão tem que estar pautado na palavra de Deus. Nós vamos aprender daqui a pouco os princípios, melhor dizendo, da estrutura da família e o que diz a Bíblia, né? O que norteiam a família e esses princípios. A questão da oração, a questão da maneira da pessoa, do cônjuge se relacionar, a formação do filho e principalmente a necessidade da esposa e a necessidade do esposo. É justamente aí que o cristão ele não pode errar, e sim, ele sim tem que cumprir a Bíblia. Eu sempre costumo dizer, a irmã Denise já está doida para falar aqui, que o cristão, ele ouve muito a palavra, mas, irmão Lirinho, ele pratica muito pouco. E o Senhor Jesus justamente usou o texto lá em Mateus, que a pessoa só constrói uma casa, edifica uma casa sobre a rocha, se ele ouvir e praticar a palavra. E justamente aí que está o detalhe de toda a formação da sua família. Ouvir e praticar a palavra. Isso tem que ser influenciado para os seus filhos também, para que ele crie um hábito de ouvir a palavra e praticar. A gente às vezes perece muito e estamos construindo a nossa casa sobre areia. Vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir os mares, os rios, tudo. Ou seja, as dificuldades, aflições, conflitos, diferentes formas de criação, e o seu filho vai ter uma família sem estrutura, porque foi tudo firmado na areia, sem ouvir e sem praticar a palavra. Ou até mesmo ouve, mas não quer praticar a palavra. Por quê? Porque quando você pratica a palavra, irmã Denise, a palavra te confronta. E a palavra te muda. Dói, machuca. E se você está cheio de situações, eu costumo olhar para Gálatas capítulo 5. Se você está cheio de feridas e essa ferida tem sujeira, ou seja, a obra da carne, as imundícias, a podridão, a lascívia, a porneia, a prostituição, as impurezas, você não consegue se limpar. E quando você não consegue se limpar, você vai parar de ouvir, ou até mesmo ouve, mas não dá crédito, não toma posse, porque a palavra vai mexer onde dói e você vai arrepiar e vai dizer, isso não é para mim, isso não vem de Deus. Então, aí que está o detalhe do cristão. Quando ele ouve e a pratica, ele consegue ver a mudança, consegue ver a limpeza das suas feridas, consegue sarar a dor, consegue resolver o problema, consegue colocar em ordem, já não pensa mais em divórcio, já não pensa mais de mandar a mulher embora, já não pensa de desprezar os filhos, sim elogiar, já vive a palavra já com um contexto de prática. Então, pense nisso. Vai lá, irmã Denise. Deixa eu complementar. Quando se fala em praticar a palavra, a primeira coisa, nesse contexto da pergunta que o irmão Robson trouxe aqui, parafraseando, começa a motivação para ter o filho. Porque às vezes essa família criou esse filho de uma forma um pouco distorcida, não por maldade, mas porque já teve o filho com uma intenção errada. Deus, quando ele deixou a ordem ao casal, ele disse, né, ide, enchei a terra, multiplicai-vos. Em nenhum momento Deus disse assim, tenha filhos para que esse filho possa ser o teu escudo,
para te proteger das dores, não. Ele não disse, tenha filhos para esse filho segurar o seu casamento, não. Ele não disse, tenha filhos para ele cuidar de você na velhice quando você ficar velhinho, não. Isso é forte, né? Porque muitos pais, eu já ouvi muita gente dizer assim, nossa, fulano tem só um filho, quem tem um filho não tem nenhum. Você já deve ter ouvido esse ditado. Quem tem um não tem nenhum. Então quem tem dois tem um. Aí, querendo dizer no sentido assim, de quanto mais filhos tiver, mais segurança ele vai ter na velhice, mais filhos para cuidar dele. Não é essa a motivação para ter filhos. A motivação para ter filho é para cumprir a lei de Deus, multiplicar a vida. Esse foi o mandamento, multiplicar a vida, levar vida. Então quando você tem filho, você deu vida. Papai deu 50% de vida, mamãe deu 50% de vida. Essa criança tem 100% de vida. Então ela vai para a vida, você precisa o tempo todo estar criando esse filho com esse olhar. Eu estou criando um filho para a vida, não é para mim. Eu não estou criando um filho para minha dependência emocional ser satisfeita. Eu não estou criando um filho para ficar entre eu e o meu marido. Tem muitos casais, nós vamos falar isso lá na frente, né, na parte da sexualidade. Mas muitos casais que mantêm a criança no quarto muito tempo. A criança dorme no mesmo quarto muito tempo, mas o motivo real, nem ele sabe. Nem eles sabem. O motivo real é proteger os dois. Os dois não estão bem, sexualmente falando, não estão tão bem. E aquela criança precisa estar ali para ficar, já não consegue mais conversar. Tipo, entre os pais. Criança não é para isso. Já começou errado. Então a motivação para ter filho é para cumprir a lei de Deus, multiplicar a vida, levar a vida para frente. E quando a gente tem um filho para tampar um buraco, um companheiro, às vezes, eu fico muito sozinha, meu marido viaja, meu marido faz, vou ter uma criança para me fazer companhia. Errado, né? Errado. Preste atenção nessa frase. Deus nunca destrói famílias. Ele gera família a partir de outra família. Vida gerando vida. O marido e a mulher deixou o pai e a mãe, uniu-se, depois vai criar o filho vai unir-se com outra mulher, vai gerar outra família. Entenda, Deus nunca destrói, ele sempre gera uma família de outra família. É princípio bíblico, irmão. Então por isso que Deus olhou a dependência de Adão, emotiva, não tinha alguém que estava ao lado dele, os animais tinham uma companheira e não tinha, ele fez uma adjuntora para Adão. Quando há uma dinâmica doentia, essa criança que agora cresceu e era para ser um adulto, não vira para frente, não passa a olhar para a vida, continua olhando para os pais, tipo assim, será que eu faço tal faculdade? Será que minha mãe vai se agradar? Ou não, vou desagradar meu pai? O que meu pai vai achar disso, daquilo? Só que a gente precisa honrar pai e mãe, isso, honrar, princípio bíblico, mas decisões de adulto, após os 21, tem que ser de adulto. Os pais não podem mais ser o decisor. Ele pode te dar um conselho. Dar um amparo. Ele pode experiências que ele já viveu. Exatamente, porque papai e mamãe têm muito mais conhecimento, muito mais experiência. Vale a pena ouvir? Deve ouvir, mas a decisão tem que ser do adulto. Porque se ele continuar olhando para papai e mamãe, ele não terá vida própria. Por isso que existem muitos casamentos com problema. Isso não é só com 21 anos, lá nos 30, 35, 40 anos. Tem gente com 40 anos pedindo dinheiro para a mãe para pagar a pizza no dia que falta o dinheirinho. Ou então ligando para a mãe para saber o que a mãe acha de trocar de carro. Sabe? É uma coisa assim bem... Ou então a questão de... não só emocional, né? Isso a gente está falando do financeiro, né? Mas o emocional ligado, aí tem problema com a mulher, tem problema... E aí não sabe, meu casamento não desenrola. Não vai desenrolar mesmo. Não vai desenrolar, porque os dois, digamos que um adulto casou com o outro para ser adulto. Quando ele age como criança, o adulto se afasta. Por quê? A relação de pedofilia é contra a genética, é contra a natureza. Deus não aprova o próprio ser humano. Então, quando um dos dois no casamento está agindo como criança, o outro se afasta, não tem sexualidade. Só existe sexualidade saudável entre dois adultos. Então, o comportamento precisa ser de adulto, só que isso precisa ser curado, né? Por mais que se esforce a ter um comportamento de adulto, se não for de dentro para fora, uma hora ou outra vai estourar. Então vamos concluir a resposta do irmão. Por que acontece isso? Porque normalmente a motivação dele, o foco dele de vida ainda está olhando para os pais e não para frente. E esse amadurecimento ainda não aconteceu. Com certeza, a autoimagem que os pais estão projetando na vida dessa pessoa, você que fez a pergunta,
e também os limites que o pai impôs e as construções de valores que estão dentro dos princípios bíblicos estão distorcidos. Então, o pai, a mãe estão mudando alguns papéis e isso também está atrapalhando a formação do filho. Então, ele se sente inseguro de construir a própria família ou vai para uma construção de uma família doentio. Daí ele vai sempre gerar conflitos e quebra de valores e princípios bíblicos que nós vamos tratar ao longo do nosso programa. É isso aí. Tem mais alguma pergunta, meu amigo? É isso aí, estamos aí ao vivo, programa Valorizando a Família. Agora são 16 horas e 10 minutos. 16 e 10, eu estava observando a fala aí de vocês. Acho interessante porque muitos irmãos sabem, todos aqui, ó, se você que está com a gente não sabe, o meu pai faleceu recentemente, 1 ano e pouquinho de Covid. E eu tinha ele como uma âncora minha, assim, sabe, uma base. E as opiniões deles, assim, a respeito se eu ia comprar um carro, alguma coisa, valia muito, né? Porque, assim, eu pedi a opinião dele, aí às vezes... Eu não sabia. Hã? Eu não sabia. Não, porque às vezes, assim, ele olhava bem assim, esse carro vai fazer isso e isso, era uma palavra... Ele te dava um conselho. Né? E assim, aí... não que a decisão era dele, né? E por vezes eu me peguei, assim, depois que eu perdi meu pai, por vezes esses dias eu queria comprar uma moto. Aí eu peguei a moto pra testar e ia levando lá pra ele ver. Assim, aí eu falei, poxa, né, eu vou ter que tomar essa decisão. Né? E, assim, agora sou eu, né? E às vezes, quando eu tomava minhas decisões assim, sem contrariando os conselhos dele, dava errado. Só que assim, perceba um momento que você tem que tomar as decisões e as consequências, né, daquilo que você... Irmão Rob, se me permite fazer uma pergunta você vai agora. Recorrer a quem? Né? Então assim, ficou desse jeito, você ficou sem solo. Né? É isso que eu ia perguntar. Como que o irmão se sentiu assim, quando aconteceu isso? Se você precisar daquele conselho, aí não ter. Não, eu me senti como se você pula num paraquedas, né? Agora eu que tenho Agora não, eu vou tomar minha decisão, né? Aí fiz minhas contas, eu olhei, fiz assim. Calculou. E acabei que, né? Eu conversei com minha esposa, claro. E aí, olha que interessante. Entendeu? Você mudou o seu papel. Quem que você conversou? Eu já conversava com ela antes, mas você ia no seu pai primeiro? Não, eu ia assim com ela, junto lá no meu pai, porque se meu pai falasse contra, aí ela falava, seu pai falou, pô, se você comprar isso, você vai dar errado. Entendeu? Aí eu falava assim, puxa vida, né? Mas o interessante é que quando você mesmo tem que tomar suas próprias decisões, você pensa mais, porque as consequências é sua, né? Você, puxa vida. Claro que eu nunca tive a infelicidade de pegar um conselho dele e dar errado, porque daí eu falava, pai, não deu certo, né? Sempre deu certo, mas quando eu falava por mim mesmo, né? Mas não é via de regra, viu? Poderia dar errado. Poderia. E aí o que acontece? Já tive experiências ruins também de fazer as minhas coisas sem falar com a minha esposa também, e dá tudo errado. Aí depois vem com uma cara de pau, né? E eu acho que a família, o diálogo acima de tudo, e conversar e que as coisas se resolvem. A questão é o seguinte, nós estamos ao vivo, 16 horas e 12 minutos, programa Valorizando a Família Web Rádio. Se você está com a gente, compartilhe esse link, você vai participar do sorteio, você vai participar aí de várias programações da nossa Web Rádio. Irmãos, temos algumas programações aqui durante a semana e eu quero convidar você, enquanto o pastor Paulo e a Mandelista tomam fôlego, quero convidar você a participar do programa da Usareter todas as segundas-feiras, 19 horas, Mulheres que Fazem Diferença. Temos também Semeando a Palavra, Evangelista Eliel Bispo, segunda, quarta e sexta, 7h20 da manhã. Temos o programa Valorizando a Palavra, que vai reinaugurar na quinta-feira. Temos o programa Momento com Deus, que é hoje, às 19 horas e 30 minutos, missionária Fátima e sua filha Jussara. Temos o Na Deter em Ação, sábado às 16, e temos o programa, como é que é o programa do Marcos? O programa do Marcos, Edificando a Família, que é um programa que ele faz de conselhos práticos, em outra vibe desse aqui, irmãos, outra nuance, o programa dele muito bom também, e faz parte desse departamento, que é na sexta-feira às 20 horas, é isso? 20 horas, presbítero Marcos Ledesma. 16 horas e 14 minutos, você que está com a gente, um abraço especial. Vamos ver aí o Wesley que está com a gente, quem está comentando aqui, Teresina Diniz, tem também José Ivan lá de Itamaraty Norte, daqui a pouco estou no ar também, ele falou, manda um louvor aí, manda uma paz do Senhor para o irmão José Ivan, lá de
Itamaraty, irmã Rosa de Saron, glória a Deus, isso aqui. E nós estamos juntos, irmã Nalva Matil, isso. Leonice Oliveira, Letícia Miriam Sorati e também, já disse aqui, Madalena Souza Macedo. Irmão João de Moura mandou outro comentário aqui, glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. É isso aí, meus irmãos, estamos aqui ao vivo, o programa Valorizando a Família. Esse quem vos fala é o vosso amigo, irmão em Cristo Robson Inácio de Jesus. Estamos aqui, pastor Paulo Pascoal e irmã Denise, na apresentação dessa linda programação. Esse novo coração, eu declaro. Vamos agora falar de princípios. Na verdade, nosso tempo já está se esgotando. Nós vamos começar a falar de princípios bíblicos que norteiam a família. É isso aí, princípios bíblicos que norteiam a família. Prioridade da vida conjugal na estruturação da família. Homem e mulher têm necessidades diferentes no relacionamento conjugal e muitas coisas que talvez não dê tempo a gente falar hoje, mas nós deixamos aí esse gostinho para você para a próxima quarta-feira a partir das 15 horas. Você que está com a gente, está participando do sorteio, ok? Está participando do sorteio. Se você compartilhar essa live aí, você comentar, quem sabe, dar o seu like, vai estar participando do sorteio. Um abraço, Wellington Rodrigo está com a gente. Pastor Joel Rabasco de Juara. Paz do Senhor, que Deus abençoe. Juvenil Miranda, se você estiver com a gente, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, viu, Juvenil? Vamos lá, vamos dar início então a conhecendo os princípios bíblicos. Agora são 16 horas e 17 minutos, a gente vai até 16h30, então você fica com a gente, não sai daí, tem muita coisa boa. É isso aí, amigo ouvinte, vamos aqui conhecer os princípios bíblicos que norteiam a família. Alguma coisa que você tem que entender de prioridade, a família inicia e termina com a família a partir de uma união conjugal. Mesmo que não tenha filho, você já configura uma família. A vida conjugal é tão importante, pois ela determina a intensidade da bênção de Deus para o cônjuge, família e igreja, baseado na formação de como o casal se relaciona e como as suas orações são atendidas ou respondidas. Então, à luz de 1 Pedro 3:7, a irmã Denise vai ler para nós, 1 Pedro 3:7, justamente traz a informação deste contexto, a hora que nós vamos aqui introduzir nesse assunto. Porém, tem muita coisa boa aqui, que é falar sobre a necessidade da esposa, a necessidade do marido, os papéis e funções que no próximo programa nós vamos comentar para a sua vida, aí vai ser a bênção de Deus. 1 Pedro 3:7. Olha só. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então perceba, irmãos, a forma que você relaciona com sua esposa, a sua intimidade, o relacionamento, a parte financeira, o contato deste todo ajustamento da sua família, pode interromper de uma forma errada. Se você vive, pode interromper suas orações. Mas também a Bíblia diz que o casal ele tem um poder da concordância. Mateus 18:19, leia para nós, irmã Denise.
Interessante, Mateus. Olha só, Mateus 18:19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Perceba que Deus é um Deus de princípio. Quando 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, se essa coisa não ferir os princípios bíblicos e as ordenanças divinas do Senhor. Claro. Mas quando a gente fala de concordância do casal, é o casal concordar. Vamos concordar em comprar um carro, vamos concordar em fazer isso, vamos concordar em fazer aquilo. Existe uma resposta do céu. Por isso que é importante você saber relacionar-se com sua esposa, conversar, a esposa ouvir, a esposa ser essa auxiliadora do marido, e o esposo ver. A gente vai falar aqui do jeito que o homem tem a sua percepção de visão, que normalmente é como um animal de carga que usa os tapa-burros, os tapas-olhos, né, para não ver os seus lados, ver sempre para frente. A mulher já tem uma visão mais panorâmica. Isso não é via de regra, mas normalmente é assim. Então tem todas as questões que Deus faz com os papéis do homem e da mulher, para que o homem se identifique e também a mulher se identifique, nunca competindo, mas sim completando um ao outro, para que essa vida viva uma vida de harmonia. Então o poder da concordância vai mudar muito. A resposta de Deus pode vir quando você concordar com a sua esposa, e Deus vai atender vocês. Uma outra coisa importante, a maneira que o casal cumpre esses papéis e funções determina a felicidade de Deus para a sua vida. Olha que coisa interessante. A irmã Denise vai ler para nós. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 5:8. Aqui é 5:8. 5:8. Prova de se ler a Bíblia ou não, né? Se demorar para achar. É isso aí. 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pronto. Eita. O cuidado com as coisas das suas famílias, principalmente os seus, aqueles que você tem intimidade, vai determinar se você é fiel a Deus ou não. Então a gente tem que prestar atenção no que a Bíblia nos traz como norte. E um outro texto muito importante, a atuação do casal que conduz a família, qualifica ele para a obra ou não. Olha, observa, 1 Timóteo 3, 2 e 4. Primeira carta do apóstolo Timóteo 3, 2 e 4. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. O detalhe da modéstia, às vezes alguns esquecem. Isso, a modéstia, o pessoal esquece muito. Mas isso, irmão, vai qualificar você para a obra ou não? Quer ser um pregador, quer ser um cantor? Primeiro pregue para sua casa, cante para sua casa, viva a verdadeira palavra dentro da sua casa, para que você tenha respeito e direito constituído por Deus para cuidar das coisas de Deus também. Porque a Bíblia está desaprovando você se você não cuida da sua família, não é fiel à sua família, não tem a sua família em sujeição, seus filhos em modéstia, a condição de ter o governo da sua família, como Paulo recomenda aqui o jovem Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso. Então nós temos que cuidar muito bem. E a última recomendação paulina, que é a resposta acerca do casamento, que é 1 Coríntios capítulo 7, onde eu acho que vai ser praticamente o nosso texto áureo, né, irmã Denise? De muitas aplicações que vamos falar aqui, mas eu gostaria que a irmã Denise só lesse até o versículo 4, do 1 ao 4. 1 Coríntios capítulo 7. Do 1 ao 4? Isso. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido.
o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. 5 também? Não? E a gente vai aprender o que é se doar-se, o que é ter a devida benevolência, e por que a prostituição é a causa também que Paulo, a hora, escreveu para que haja o casamento, e por que o diabo tenta destruir justamente essa identidade chamada família. Então, não falte conosco, comente, compartilhe, esteja aí presente aí nessas palavras que vai enriquecer a sua vida espiritual, a sua família. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessas palavras, e agora a gente quer orar aqui, juntamente eu com minha esposa, que é uma bênção na mão de Deus, o evangelista Mon Robson, Lirim, para que a sua família seja abençoada por Deus, e Deus possa colocar todo o ajuste dele sobre a sua família. Lembrando que Mateus capítulo 7 nos ensina que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Eu espero que você edifique sua casa sobre a rocha e ela não venha cair na hora da dificuldade. Deus abençoe. Este é o programa Valorizando a Palavra e Valorizando a Família, melhor dizendo, também tem o Valorizando a Palavra, Valorizando a Família, e Deus vai falar com você através deste projeto, o Projeto Família, que está na mão de Deus. Deus criou a família para ser e para viver de uma forma saudável. Isso é bênção de Deus para a sua vida. Vamos orar, Robson? Vamos fazer o sorteio agora. Somos corpo,
É isso aí, meus irmãos. Agora são 16 horas e 29 minutos. Chegamos ao final da nossa programação. Estamos ao vivo aqui. O sorteio hoje é de um brinde aqui no oferecimento do pastor Paulo Pascoal, claro, da programação que ele está apresentando hoje aqui, que é o programa Valorizando a Família. E a sortuda foi a irmã Miriam Soares, que compartilhou essa programação, que está com a gente aí. Se a senhora estiver já comenta no chat aí e entre em contato com a gente. Caso essa pessoa, né, pastor Paulo, não esteja com a gente ao vivo, a gente passa o prêmio, né? Na próxima a gente... Próxima nós sorteamos de novo. Se estiver com a gente ao vivo aí, Soares. pastor Paulo está na finalização do trabalho, fazendo a oração pelos pedidos e para todos os irmãos que estiveram com a gente. Miriam Soares, bênção de Deus. Meu irmão, coloca aí qual foi o seu contato, entre em contato com a gente. Nós vamos estar para atender os irmãos. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos estar orando. Os irmãos estão mandando pedido de oração, tanto aqui na live como também no WhatsApp. Nós vamos orar. Tem pedido de oração em favor do seu filho, para salvar, cura, bênção de Deus. Pastor Adailton, pastor presidente Castanheiras, está conosco, que bênção. Um grande abraço, pastor Adailton. A região da Coadrem, todos os irmãos pastores aqui da nossa região noroeste, que bênção ter você conosco aqui nesta programação. Verdade. Glória a Deus por isso. Vamos estar orando, irmãos, pelas famílias, por todos aqueles que necessitam. E na próxima quarta-feira, melhor dizendo, às 15 horas, nós temos um horário marcado, o programa Valorizando a Família. Vai ser bênção de Deus para a sua casa. Não falte, nós temos assuntos interessantes aqui para tratar e Deus sempre vai estar trazendo para você uma palavra ao seu coração. Deus abençoe a todos os amigos ouvintes, e de Pedro também, irmã Denise, para que possamos orar. Quero agradecer a todos aí pela atenção e dizer que estaremos aqui novamente quarta-feira. Venha conosco, deixe já marcado aí na sua agenda e compartilhe com mais alguém esse link, porque vai ficar gravado. Você pode abençoar outras vidas, né? Convide mais alguém para assistir da próxima vez e participe, porque terá novos sorteios, né, pastor Paulo? Sim, senhor. Teremos sorteio para recompensar você que está aí compartilhando. Detalhe, né? Será sorteado para quem compartilhar a live, ok? E vamos orar. Agradeço a todos, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. E essa live também vai estar gravada aqui no Facebook da nossa Igreja Assembleia de Deus de Tangará da Serra e região, e também nas nossas mídias sociais, no Facebook, pessoal nosso também no Instagram. Vamos estar compartilhando esse vídeo e vai ser bênção de Deus para sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Sim, senhor. Algum irmão que tiver interesse aí, que tem uma empresa, que tiver interesse em ser divulgado aqui na nossa web, nos procure para a gente, né, fazer uma parceria aí com a sua empresa, com o seu comércio, e vai ser bênção. Muito bem lembrado. E eu quero convidar você para participar amanhã também à noite. Está comigo novamente, com o evangelista irmão Robson, evangelista irmão Lucilo e também o presbítero irmão Marcos Ledesma. Nós vamos estar voltando à nossa programação do programa Valorizando a Palavra e vamos falar sobre a Santa Ceia, baseado sempre nas declarações de fé das Assembleias de Deus. Vai ser aqui um conteúdo muito bom para a sua vida espiritual. Nós vamos começar nosso programa às 21 horas, na quinta-feira, aqui no estúdio da Web Rádio Atalaia Tangará da Serra, e vai ser bênção de Deus. E também o programa do meu amigo, o presbítero irmão Marcos Ledesma, na sexta-feira, também tratando assunto de família. Vai ser bênção de Deus, então participe. Deus tem uma palavra ao seu coração também, por intermédio desse servo de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Mandar um abraço, irmão Robson, ali para o nosso querido pastor José Antônio da Silva Sobrinho, nossa irmã Vanessa, o indigo irmã Vanessa, a Radacinha, todos os filhos, o Eliel, o Eli, o Eliezer e toda a família do pastor Sobrinho também. Que Deus estenda as suas mãos e dê graça a esta família abençoada. E nosso povo de Deus ali do Jardim Horizonte, nossa igreja, essa família abençoada, que as ricas bênçãos do céu sobre vocês. Você que acompanhou esta programação, compartilha aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oramos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos toda a família, Senhor, que se nomeia, que toma posse do seu nome, Jesus de Nazaré.
Pai, nós clamamos, Senhor, vem com tua restauração, vem com teu ajustamento, vem com tua graça, com teu perdão. Traga alegria, Senhor. Ó Senhor, coloque na mente, no coração, na vida dos seus filhos, Senhor, o verdadeiro ajustamento pela tua palavra. Nós sabemos, Senhor, toda investida de Satanás, todo empecilho, embaraço que Satanás coloca, Pai, e muitos cristãos estão com sentimentos presos. Desprende eles, Senhor, para que eles possam viver a verdadeira essência dos seus princípios através da tua palavra. Pai, eu rogo as tuas bênçãos, continua nos usando como instrumento os seus filhos que aqui estão, toda a programação dessa web rádio. Ó meu Deus, eu clamo pela sua bênção e decreto uma vitória sobre a vida deles, sobre todas as famílias, em um nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.